Amém. Então vamos lá, a palavra de hoje que o Senhor me deu é a jornada de uma mulher de fé. O Senhor falou muito comigo ontem nessa palavra, hoje de manhã de novo. Eu já tive a oportunidade de compartilhar com a irmã hoje, ela recebeu de Deus, e eu creio que vocês vão receber também, porque Deus falou muito comigo. Todo mundo conhece esse texto, o texto da Sunamita. E eu, particularmente, conheci esse texto pela passagem que nós vamos ler, quando a Sunamita diz: está tudo bem, quando o menino dela estava morto numa cama. Então, esse texto para mim sempre foi essa referência. Uma mulher de fé, de garra, né? De coragem, que diz: está tudo bem, mesmo quando está tudo caindo ao redor dela. Mas de ontem para cá, eu me debruçando sobre esse texto, o Senhor falou muito ao meu coração, coisas muito novas para mim, e que me mostraram como aquela mulher chegou naquele ponto. Porque a gente pensa assim, que foi de repente que ela adquiriu aquela fé daquele jeito, aquela perseverança, mas teve um começo, teve um início na jornada dela, teve um caminho na jornada dela, e aquele ponto, quando a criança dela morre e depois ressuscita, nós vamos ver, também não foi o final da jornada dela. A gente vai ver hoje que depois ela volta a aparecer no livro de Reis. E, de novo, Deus se manifesta de forma poderosa na vida dessa mulher. Ela não tem nome, gente, na Bíblia. Ela é a mulher sunamita. E a história dela está em 2 Reis. Então, a gente vai ler versículo por versículo e vai comentar versículo por versículo e vai deixar o Espírito ministrar o nosso coração e trazer para nós, para a nossa realidade hoje, toda a instrução que ele quer trazer. Então, o texto básico é 2 Reis, capítulo 4, verso 8 a 37, tá bom? Se quiser anotar, você quiser abrir sua Bíblia aí, 2 Reis 4, 8 a 37. É um texto longo. Então, eu vou fazer um resumo e depois nós vamos ler versículo por versículo. O resumo é o seguinte: a sunamita conhece Eliseu, que era um profeta, discípulo do profeta Elias, e ela insta com ele para que ele coma na casa dela, que ele pare para comer, porque Eliseu viajava de um lado para o outro, então ela insta que ele pare para comer, e ele para alguns dias para comer na casa dela. Depois disso, a Bíblia diz, você vai ver, que ela percebe que Eliseu era um homem de Deus, e ela fala com o esposo dela que eles deviam preparar um lugar para Eliseu na casa deles, um quartinho, o quarto do profeta. E toda vez que Eliseu passasse naquele caminho, Eliseu pararia para dormir, para pernoitar na casa deles. E eles fazem assim. E depois de um tempo, Eliseu pernoitando ali, Eliseu faz uma pergunta para ela, o que é que ela precisava, que favor ela precisava que ele fizesse. Porque Eliseu conhecia o rei, Eliseu conhecia o comandante, Eliseu era uma pessoa influente no reino, então o que é que ela precisava dele? E ela diz, nada, não precisa de nada. Aí Geazi, que era o assistente de Eliseu, conversa com ele e diz, olha, ela não tem filhos. Eliseu não tinha percebido. E aí Eliseu, usado por Deus, dá uma palavra profética para ela que ela vai ter um filho em 1 ano. E no momento dessa palavra profética, a gente vai ler o texto todo, só estou fazendo um resumo. Ela fala assim, ai meu Senhor, não minta para mim. E eu, como mãe, como mulher, quando eu leio esse texto, assim, sabe, meu coração rasga, porque eu penso, meu Deus, aquela mulher já tinha sonhado tantas vezes com aquilo, que ela não tinha condição nem mais de acreditar que podia acontecer. E eu sei que acontece, a Bíblia diz que acontece, e ela recebe o filho. Mas depois de um tempo, a Bíblia não diz a idade do menino, mas não devia ser tão novo, ele estava no campo com o pai trabalhando, o menino morre. E ela toma uma atitude extraordinária que a gente vai ler hoje. E, em decorrência da fé dessa mulher, o menino ressuscita. Então, nós estamos prontas para isso. Vamos lá. 2 Reis, capítulo 4, verso 8 a 37, diz assim: sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante, a qual o reteve para comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. Ou seja, ela chamou ele, insistiu, reteve. Não, coma aqui na minha casa. Coma aqui na minha casa. E ele começou a ir jantar ou almoçar na casa dela.
Interessante nesse texto, amadas, porque toda a escritura é inspirada por Deus para o nosso ensino. E se a gente passar correndo pelo texto, a gente vai ver pouca coisa, mas se a gente se debruçar sobre o texto, a gente vai ver a riqueza dos detalhes do texto. Primeiro ponto, para nós importante, que era uma mulher. Primeira coisa, era uma mulher igual a mim, igual a você. Ela tinha marido, mas não foi o marido que percebeu a oportunidade. Não foi o marido que se inspirou, que desejou a presença do profeta na casa, não. Foi ela. Ela desejou a presença dele, ela insistiu com ele, ela tomou iniciativa, ela insistiu, ela convidou de novo. Com certeza o marido concordou, mas veio dela, partiu dela, ela não esperou no marido, ela mesma tomou iniciativa. Então, o primeiro ponto importante aqui para nós é que é uma mulher. E não é num tempo como o nosso, não, como o de hoje, não, viu? Isso é lá atrás, quando as mulheres tinham muitas limitações e muitas regras para seguir, ela viu a oportunidade de deixar a palavra de Deus e a presença de Deus tomar a vida dela e a casa dela. Por que, Vanessa, você disse que ela viu a oportunidade da palavra e da presença de Deus encher a vida dela, influenciar a vida dela, participar da casa dela e da família? Por quê, queridas? Na época em que essa mulher vivia, só os profetas, reis e sacerdotes, alguns homens especiais, os juízes, por exemplo, como Sansão foi um juiz, como Gideão foi um juiz, recebiam a unção de Deus sobre eles. A maioria do povo de Deus não tinha acesso à unção de Deus sobre eles. Na época em que ela vivia, para a pessoa ouvir Deus falar, ela tinha que ir a um profeta. Para a pessoa receber intercessão, ela tinha que ir a um sacerdote. Ela não tinha, como nós, acesso à presença, acesso ao Espírito e acesso à palavra. Então, quando a Bíblia diz que um profeta estava passando ali, não era só um homem ungido, a palavra e a unção estava nessa época apenas sobre algumas pessoas. E ela, quando ela deseja a presença do profeta na casa dela, ela deseja a presença da palavra e do Espírito na casa dela. Porque o que você acha que Eliseu conversava quando estava jantando? Se você participar de um jantar ou de um encontro de mulheres de Deus, mulheres cheias de Deus ou de homens cheios de Deus, a conversa vai ser Bíblia, vai ser testemunho, vai ser palavra de Deus, vai ser o que Deus fez. Então, queridas, quando ela botava Eliseu para dentro de casa, eles sentavam à mesa para comer, ela ouvia, eu tenho convicção, ela ouvia, eles conversavam, tanto que ele perguntou a ela depois, o que é que você quer que eu faça por você? E ele contava, ela devia falar de Elias, das palavras que Deus dava, das promessas, das profecias, e o coração dela ia enchendo com isso. Outra coisa importante nesse versículo, um versículo só, é o fato que a Bíblia chama ela de mulher importante, ou mulher, em algumas versões, mulher rica. Tem outras versões em português que chama de mulher influente. Mas se você for olhar versões em inglês, a Bíblia chama ela de mulher, grande mulher. A great woman, grande mulher. E se você for olhar no original, você está vendo aí na sua telinha? Godol. Essa palavra Godol é a palavra importante, ou traduzida como rica, como influente, que no original significa grande. Provavelmente ela era uma mulher de condição financeira, sim, porque ela podia receber, ela podia construir, certo? Mas eu creio que quando o Espírito Santo escreve que ela era grande, tem muito mais do que as finanças dela. Porque a gente vai ver hoje aqui que tem um momento da vida dela que ela perde tudo. Mas esse caráter de grandeza que ela tinha não vinha só do dinheiro que ela carregava. Não, amadas, vinha da fé que ela carregava. Eu creio que é isso que chamou a atenção de Deus, quando o Espírito Santo inspirou a escrever, inspirou o escritor a escrever, era uma grande mulher. A postura dela de fé, de perseverança, de desejo, de amor pelo Senhor, para mim, é isso que mostra que ela era grande. Porque as posses, a gente vai ver depois, ela chegou a perder e Deus restituiu.
Então, a grandeza dela não podia estar nas forças, estava num caráter de uma mulher de Deus, que amava o Senhor, amava a palavra e cria em tudo que Deus dizia para ela. Ela não abandonou a promessa quando a situação mais difícil da vida dela aconteceu. Então, estou animada já, porque, meu Deus, que mulher extraordinária. E eu declaro aqui hoje, nós somos sunamitas, todas nós. Porque sunamita não é, irmãs, outro ponto importante, não é um sobrenome. Sunamita é alguém que vem da região de Sunem. Você está vendo aí o versículo? Sucedeu também um dia que Eliseu, indo a Sunem. Sunem é um lugar, é uma região que ficava, uma cidade que ficava dentro da tribo de Issacar. E olha que coisa extraordinária, como não tem uma palavra na Bíblia sem motivo. Sunem significa lugar de descanso duplo, ou duplo descanso. Então, era como se Eliseu dissesse, olha, hoje eu vou dormir no duplo descanso. Hoje eu vou passar pelo lugar de duplo descanso. Sunem significa duplo descanso, ou lugar de descanso duplo. É o significado da palavra. E a tribo de Issacar, onde a tribo, né, a região, vamos dizer assim, o estado, onde estava a cidade de Sunem, Issacar significa recompensa de Deus. Issacar foi um dos filhos de Lia, e quando ele nasceu, ela disse, o Senhor me recompensou. E aí colocou o nome de Issacar, que significa recompensa de Deus. Então, dentro de um lugar chamado Recompensa de Deus, havia uma cidade chamada Duplo Descanso, onde havia uma mulher que confiava no Senhor e amava a presença e amava a palavra de Deus. E em nome de Jesus eu declaro, hoje eu e você, nós somos essa mulher, essas mulheres que habitam num lugar de descanso, de duplo descanso, porque tem horas na nossa vida que a luta é tão grande que a gente precisa desse lugar de duplo descanso. Eu não entendo porque essa palavra significa duplo, mas é isso mesmo, é duplo descanso. Descanso duas vezes. Descanso para o que você precisar, irmãs. Existe em Deus. Num estado que se chama recompensa divina. Lá vivia a sunamita. Por lá passou Eliseu. E foi assim que começou essa história. Ela chamando ele para comer. Amém? Então vamos continuar. Aqui. Eu queria falar um pouquinho sobre a aliança da sunamita e a nossa aliança, certo? A aliança em que a sunamita vivia era a antiga aliança. Eu já falei, nessa aliança, o Espírito Santo repousava só sobre algumas pessoas com ofícios específicos que atendiam o povo, o rei, o profeta, o sacerdote. No Antigo Testamento, só essas pessoas carregavam unção sobre elas. Mas hoje nós estamos na nova aliança. E qual é o diferencial da nova aliança? Está aí na sua telinha. Na nova aliança, todos os lavados e remidos pelo sangue de Jesus são ungidos reis e sacerdotes. Onde é que está escrito isso, Vanessa? Está em Apocalipse 5, 9 e 10. E cantavam um novo cântico, dizendo, digno é de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Aleluias! Jesus, com o seu sangue, comprou para Deus. Nós fomos compradas para Deus. E pessoas de todos os povos, tribos, língua e nação foram comprados para Deus. E foram feitos reis e sacerdotes. E reinaremos sobre toda a terra. Então, hoje, queridas, eu não preciso... É muito bom intercedermos umas pelas outras, mas eu não preciso de um homem para encontrar Deus. Jesus é o caminho que leva todo homem ao Pai. Então, eu não preciso de alguém para acessar a Deus, ou para acessar a presença de Deus, ou para acessar a palavra de Deus, ou para acessar a unção de Deus. Eu não preciso buscar um homem. Mas na época dela, ela precisava. Na época dela, ela não tinha ainda acesso direto a Deus, porque Jesus não tinha morrido ainda.
O sangue de Jesus não tinha sido derramado ainda, então ela precisava buscar o profeta ou buscar o sacerdote. Quando ela queria ouvir a palavra de Deus, uma direção de Deus, uma instrução de Deus, ela buscava o profeta. Quando ela queria intercessão, oração, arrependimento dos pecados, ela buscava o sacerdote. Mas hoje nós somos reis e sacerdotes e profetas, Vanessa. Nem todos somos profetas, no sentido do ofício de profeta, que ainda existe no Novo Testamento, mas todas nós somos chamadas para profetizar. Veja aí, Atos 2, verso 16 a 18. Hoje, na nova aliança, o Espírito foi derramado sobre toda a carne. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Esse texto aqui é Pedro falando depois de Pentecostes, certo? Ele disse aos judeus, isto que está acontecendo, porque tinha descido o Espírito Santo, as pessoas estavam falando em outras línguas, profetizando. Aí Pedro vai e traz um discernimento sobre o que está acontecendo. Ele diz, isto que está acontecendo é o que disse o profeta Joel. O que é que o profeta Joel disse? Joel profetizou o que aconteceria nos últimos dias, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão, e também sobre servos e servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Que aliança gloriosa, a aliança que nós vivemos hoje. Porque não há mais diferença entre homem e mulher. Todos carregam a unção do Espírito da mesma forma. E não há diferença de status social. Não importa a classe, até sobre os servos, porque tinha muita diferença, tinha muitas classes antes, tinha muita distinção, tinha muita coisa que uns podiam, outros não podiam. Até a unção e a palavra era carregada apenas por alguns, mas hoje, na nova aliança, toda a carne, sobre toda a carne, é derramado o Espírito Santo. Nós carregamos, amados, a presença de Deus em nós. Nós carregamos o Espírito dentro de nós. Nós carregamos a unção de Deus sobre nós, como a gente estudou na terça-feira passada. Nós somos a arca hoje. Nós somos o templo hoje. A Bíblia diz, você não sabe que você é o templo. O que é que tem dentro do templo? Dentro do templo tem um lugar chamado Santo dos Santos, onde está a Arca da Aliança. Nesse lugar é onde Deus se manifesta, é onde Deus fala. Neste lugar, dentro da Arca da Aliança, estão as tábuas da lei. A lei de Deus está escrita no nosso coração. O Espírito Santo mesmo nos guia. A presença de Deus está dentro de nós. Se a gente parar, e como Jesus disse, olha, você não precisa ir muito longe. Se você fechar a porta sobre você no seu quarto e você falar comigo, eu vou te ouvir. E eu vou te recompensar. Hoje nós temos ali um relacionamento íntimo com Deus por causa do sangue de Jesus. Então é importante entender isso. A figura do profeta nesse texto, para nós, significa a palavra e a presença do Espírito. Porque ela só encontrava essas duas coisas na pessoa do profeta. Então, quando a gente lê o relacionamento dela com o profeta, a gente vai entender que é o relacionamento que nós devíamos ter, o apreço que nós devíamos ter pela palavra de Deus e pela presença de Deus. Então, vamos continuar. Preparando um lugar para a presença. Depois que Eliseu jantou algumas vezes, ou almoçou algumas vezes na casa dela, ela percebeu que o que ela estava vivenciando, ela podia trazer para dentro de casa. Sabe, nós somos mulheres que não vamos ser só impactadas pela palavra e pela presença de Deus, mas nós vamos trazer isso para dentro de casa. Para alcançar a nossa família, os nossos. Ela disse, ei, eu quero mais disso. Eu quero um lugar na minha casa especial para a palavra e para a presença. Então, ela disse assim, ela falou com o marido, eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. O que é isso?
discernimento, percepção, sensibilidade espiritual, reconhecendo a palavra que aquele homem carregava, a presença de Deus que ele carregava, ela dizia, eu estou percebendo que isso é de Deus, então eu quero mais, eu desejo mais, eu quero ir mais fundo, eu quero ir mais profundo. E ela falou para o marido, façamos, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se recolherá. E sucedeu que, um dia, ele chegou ali e recolheu-se àquele quarto e se deitou. Aleluia. Amadas, tudo que aconteceu na vida da sunamita, todos os milagres que a gente vai ver daqui em diante, é resultado dessa reverência, desse amor e zelo que ela tinha com a presença e a palavra de Deus. Sim, ela fez isso na figura de um homem, mas como eu disse a você, nessa aliança era só isso que ela tinha. Mas na aliança que nós temos hoje, a gente vai demonstrar isso no nosso amor pela palavra, no nosso tempo de oração, no nosso compromisso com Deus, na nossa dedicação. E a gente dá lugar. Tem uma música que eu gosto muito, em inglês, que fala da gente dar um lugar para o Senhor na nossa vida trabalhar. E o Senhor quebrar as nossas religiosidades, quebrar os nossos conceitos, as nossas resistências. E aí a música diz assim, porque o seu jeito é melhor. A cantora fala, porque o seu jeito é melhor, o que o Senhor faz é melhor, o teu plano é melhor. E eu vejo isso aqui, sabe? Ela estava dando lugar, como os pentecostais diziam, né? E dizem, acho, até hoje, dê lugar, né? Ela estava dando lugar. Ela estava abrindo espaço para o mover de Deus na família dela. E eu declaro, em nome de Jesus, você é essa mulher que abre espaço para o mover de Deus na sua casa. Você abre lugar na sua casa para o mover de Deus. Você é aquela que carrega a palavra de profecia na sua boca. Você é aquela que carrega a palavra de Deus na sua boca. Nós lemos em Atos, e profetizarão. Deus nos chama para profetizar sobre os nossos lares, sobre as nossas casas, carregar a palavra de Deus. E quando tiver a situação apertando, quando tiver, sabe, a confusão querendo se instalar, o marido querendo ficar nervoso, a criança começando a sair do norte, a gente percebe, não está normal isso aqui. A gente precisa ser profeta de Deus na nossa casa e declarar em nome de Jesus. Em nome de Jesus, todo ataque do diabo sai, cai por terra. Em nome de Jesus, todo plano de Satanás. Eu declaro na minha casa a gritos de louvor, não de confusão. A minha tenda a gritos de júbilo, a voz de louvor, a paz sobre o meu lar. Esse é o nosso chamado, amadas. Ficar atentas, porque assim como a sunamita, ela foi usada para trazer a presença, né, vamos dizer assim, o espírito de profecia, certo? Para trazer a palavra profética para dentro de casa. Nós vamos ser usados para trazer a palavra profética para dentro de casa. Vanessa, o que é a palavra profética? Irmãs, a palavra profética é a Bíblia, o texto bíblico inspirado para uma situação. É o logos, que é a palavra escrita de Deus, inspirada pelo Espírito Santo para uma determinada situação. Ela vem de Deus para uma determinada situação, e você declara, e isso ele entra com poder, porque é inspirado pelo Espírito Santo de Deus e muda as circunstâncias. Então, nós temos que estar atentas e abrir espaço, e ela abriu espaço, preparou, investiu tempo, recurso, e acomodou, ela fez um ambiente. Eu declaro ambientes abertos nas nossas famílias, nas nossas casas, para um mover de Deus. Nossa casa não é como a igreja lá de Apocalipse, que Jesus tem que bater na porta para entrar, não. Na nossa casa, a presença de Deus e a palavra de Deus tem lugar, tem espaço, tem liberdade para fluir, para agir. Na nossa casa, a voz de júbilo, a gritos de louvor. Ela fez isso. O que aconteceu? Continuando aqui. Um dia, o profeta vem e se deita na cama, descansa e vem uma inspiração sobre ele. Veja, queridas, parece que foi de repente.
Parece que foi de repente, mas tinha toda uma jornada construída para chegar nesse dia aqui. Vamos ler o texto, verso 12. Então disse ao seu servo Geazi, chama esta sunamita. E chamando a ele, ela se pôs diante dele. Porque ele tinha falado a Geazi, diz-lhe, eis que tu tens me tratado com muita abnegação. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale por ti ao rei ou ao capitão do exército? E disse ela, eu habito no meio do meu povo. Ela disse assim, eu tenho tudo que eu preciso, eu não preciso de nada. Aí ele continua. A Bíblia continua, aliás, verso 14. Então disse ele, que se há de fazer por ela? Geazi disse, ora, ela não tem filho e o seu marido é velho. Geazi era observador, Eliseu parece que era voador. Não tinha percebido. Por isso, disse Eliseu, chama. E chamando a ele, ela se pôs à porta. E ele disse, a este tempo determinado, segundo o tempo de vida, abraçarás um filho. E disse ela, não, meu Senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Irmã, eu falei já, né? Meu Deus, meu coração chega a derrete. Meu Deus, essa mulher tinha um sonho tão antigo e escondido dentro dela. Ela tinha jogado tão lá profundo que ela não tinha coragem nem de orar. Ela não tinha coragem nem de pedir. Mas Deus olhou o profundo do coração dela. E Deus deu a ela o sonho escondido, o sonho esquecido, o sonho abandonado, o sonho desistido. Amadas, esse é o seu Deus, esse é o meu Deus, o Deus que realiza sonhos que a gente já desistiu, que a gente já não deixou de sonhar porque não dá, porque você vê que ela falou, não minta para mim. Ela estava dizendo assim, eu esperei tanto tempo, eu busquei por tanto tempo, eu quis por tanto tempo que eu já desisti até de orar sobre isso. Mas naquele momento, uma palavra específica vinha para a vida dela, que ia mudar tudo na vida dela. Mas a palavra foi dada de repente. Mas a jornada foi construída desde aquele primeiro dia, quando ela disse, venha comer comigo. E eu quero que você lembre que para nós o profeta Eliseu é o nosso amor pela Bíblia e pelo Espírito Santo. É a nossa entrega a Deus, é a nossa rendição a Deus. Ela só tinha o profeta aqui. Nós temos tantas coisas, nós temos pastores abençoados, nós temos livros, nós temos lives, nós temos nosso encontro aqui, nós temos irmãs de oração, nós temos tantas coisas disponíveis. Mas essa entrega nossa, esse compromisso nosso com Deus, tem recompensa. Tem recompensa. A gente não sabe o dia, a gente não sabe a hora, mas de repente o Senhor manifesta com algo poderoso, restaurando os sonhos. Restaurando os sonhos. Então, a jornada de uma mulher de fé, ela começa na entrega dela, no compromisso dela, na rendição, na oração. Mas, amadas, Deus, ele nunca deixa de recompensar. Ele sempre nos dá muito mais do que a gente imagina. E Deus fez por ela. O menino nasce, mas a coisa não fica simples. Parece, vai ser simples, acabou a história. Glória a Deus, que milagre. Se fosse assim, mas nossa vida não é assim. É de uma batalha em outra, de uma vitória em outra, é de glória em glória. E concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado, no ano seguinte, segundo Eliseu dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para ter com seu pai, que estava com os segadores. Devia ser um rapazinho já, porque ele sai sozinho e vai ver o pai. E disse a seu pai, ai minha cabeça, ai minha cabeça. Então disse o moço, disse a um moço, o pai disse para um dos servos, leve ele para a mãe. E o servo tomou o menino e levou para a mãe. O menino esteve sobre os joelhos da mãe até o meio-dia e morreu. O sonho morreu. Amadas, mas eu coloquei aí, o sonho pode até morrer, mas a promessa não. Aleluia, porque a palavra de Deus permanece para sempre.
Os dons e as vocações de Deus são irrevogáveis. O plano de Deus é perfeito. Os propósitos dele são firmados. Ele tem a resposta certa. A palavra dele é viva e eficaz e permanece para sempre. O menino morreu, mas graças a Deus, que parece que ela sabia que a promessa não tinha morrido, porque ela sabia quem tinha prometido. Então, o menino morreu, mas a promessa não. Amada, sabe uma coisa interessante que eu vejo nesse texto todo? Que o marido dela não aparece. Ela tinha marido, mas o marido dela não aparece. Ele parece que ele é completamente inoperante na vida dela. Ele não aparece para buscar a Deus quando bota o profeta para dentro de casa. Ele não aparece na promessa do menino. Ele não aparece quando o menino adoece. Ele, se fosse seu esposo, porque se fosse o meu, eu ia ficar bem brava se ele mandasse o menino com alguém e não viesse junto. E não tivesse junto naquela hora de doença, o único filho deles. Mas sabe o que é que isso me ensina? Que eu não tenho desculpas. Eu não tenho desculpa. Não é desculpa se o meu marido não faz, se o meu marido não olha, se o meu marido não quer. Não é meu caso, mas não é desculpa. Não é desculpa. Não é desculpa se eu não tenho marido. Não é desculpa. Não tem desculpa, porque ela aqui ela só tinha o Senhor e um menino morto no colo. E ela tinha tudo que ela precisava, porque ela tinha uma promessa agarrada. Ela se agarrou na promessa de Deus. E ela faz algo extraordinário, irmãs, nesse texto. Que mulher extraordinária. Ela sobe e deita o menino, não devia ser tão pesado assim, já que ela conseguiu deitar. Deita o menino sobre a cama do homem de Deus, fecha a porta atrás dela e sai. Chama o marido e diz ao marido: mande um dos moços preparar uma jumenta para que eu corra ao homem de Deus e volte. Eu vou e volto. O marido pergunta: mas por que você vai hoje? Não é um dia comum de você ir. Não é lua nova, não é sábado. Ela diz: não, tá tudo bem. Eu só quero ir lá. Eu vou e volto. Irmãs, tem tanta coisa nesse texto, gloriosa, meu Deus do céu. Primeira coisa, ela pega o menino morto e ela vai lá, ela não grita. Irmãs, eu acho que eu ia gritar. Eu acho que eu ia gritar. Eu acho que a fazenda inteira me ouvia. Ela não grita, ela não arranca os cabelos. Eu imagino que ela chorou. Mas aquela mulher pega o menino, ela sobe e deita o menino na cama do homem de Deus. Isso falou tão forte ao meu coração. Porque para mim Deus estava dizendo assim: olha, Vanessa, você precisa aprender a deitar a sua impossibilidade no descanso da minha promessa. Você precisa aprender a colocar a sua impossibilidade, as suas coisas difíceis, as suas dúvidas, as suas questões, as suas tristezas, as suas angústias, colocar ela deitada no leito da promessa. Porque ela escolheu aquela cama, irmã, e não a cama dela. Porque ela subiu, ainda subiu, com a criança no colo. Porque ela não escolheu o braço do marido dela, ou o braço dela para ficar agarrada, como se ela pudesse fazer alguma coisa. Sabe por quê? Porque ela sabia, a confiança dela, ela só tinha uma coisa para se agarrar: a promessa de Deus. E o homem que tinha sido usado para falar a palavra, ele estava naquela cama. Então ela foi e botou lá o menino. Para mim, ela está dizendo a Deus: Deus está aqui, ó, na promessa que o Senhor me deu. Eu não esqueci do dia que o Senhor me falou. Eu lembro quando o Senhor me prometeu. Está aqui, ó. Cumpre a tua palavra para a minha vida. E ela fala com o marido. Ela não pede ajuda de novo. Eu fiquei meditando. Eu acredito que ela não pediu ajuda ao marido porque sabia que nesse caso ele não podia ajudar. Ela fez o que ela procurou a pessoa certa. É isso que eu quero dizer. A gente tem que aprender também a procurar a pessoa certa. Tem coisa que não adianta falar com a vizinha. Não adianta. Você tem que procurar a pessoa certa. Se for para procurar alguém, procure a instrução de Deus. Com quem eu falo sobre esse assunto? Com quem eu compartilho isso? Com quem eu divido isso? A quem eu peço oração?
Não adianta espalhar. Não. Com quem estava a palavra naquela época, para a vida daquela mulher, com o profeta? Então, vou arrumar e está tudo bem. Vai tudo bem. Está tudo certo. Porque o sonho morreu, mas a promessa não. A promessa não morreu. Aleluias. Aí que eu fechei aqui sem querer. Amém. Ela albardou a jumenta e disse ao seu servo: guia e anda, e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Boa, determinada. Ela não podia contar com o marido, então ela não contou para o marido. Sabedoria. Ela não podia, vou repetir, viu? Ela não podia contar com o marido nessa situação. Então ela não contou para o marido mais do que precisava ele saber. Ela só pediu o jumento. Ela foi sozinha, mas ela tinha uma palavra de Deus com ela. Verso seguinte, já estamos quase terminando. Partiu ela e foi ao homem de Deus, ao Monte Carmelo, e sucedeu que, vendo-a, o homem de Deus de longe disse a Geazi, seu servo: eis aí a sunamita, agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo, vai bem com o teu marido, vai bem com o teu filho. Ela disse: vai bem, de novo. Por quê, irmã? Porque se ela não podia contar com Geazi, ela também não contou para Geazi. Não é muita sabedoria? É sábia essa mulher, viu? Geazi não é a pessoa certa, então ela não contou para Geazi. Não, tá tudo bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, aí, filha. Aí ela agarrou com os pés dele, de um jeito que ficou esquisito, que Geazi foi tirar. E aí o profeta diz: não, deixa ela, porque eu não sei o que está acontecendo. O profeta diz assim: deixa, porque a sua alma está triste de amargura, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. Deus não contou, nem Deus contou o segredo dela para Eliseu, ela mesma contou. Ela foi perseverante e ela segurou ali, amadas, até que ela contou. Vamos ver o versículo seguinte, eu vou continuar aqui. Aleluia. E Geazi, aí ela conta, eu pulei aqui uns versículos, mas tudo bem. Ela conta para o profeta e o profeta diz a Geazi que vá com o cajado, colocar sobre o menino. E aí ela diz ao profeta: eu não vou te soltar, eu não te solto. Não vou sair daqui. Eu não quero só o cajado lá. Eu quero você lá. Eu quero que você venha, porque foi de você que eu recebi a promessa. Eu me lembrei, sabe de quem? De Jacó. A Bíblia diz que Jacó agarrou o anjo e não deixou o anjo subir até que o anjo abençoasse ele. E isso me dá duas testemunhas já de um modo como nós devemos agir em relação às promessas que Deus tem para nós. Nós temos que agarrar as promessas de Deus e não soltar. A fé, tem um irmão, eu não sei quem foi, que diz assim: fé é a mão que agarra as promessas de Deus e traz para o mundo natural. A fé é a mão que agarra o que é invisível, o que não está manifesto ainda, e traz a manifestação. E ela agarrou ali, amados. O que ela fazia no físico é o que a gente faz no espiritual. Ela agarrou Eliseu, ela estava agarrando: eu não vou soltar, eu não desisto da promessa de Deus na minha vida. E Eliseu manda Geazi, e Geazi passou adiante deles e pôs o cajado sobre o rosto do menino. Porém, não havia nele voz nem sentido, e voltou a encontrar-se com ele, e lhe trouxe aviso, dizendo: o menino não despertou. Geazi vai, põe o cajado e volta.
E diz, o menino não despertou. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. E subiu à cama e deitou-se sobre o menino. E pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele e a carne do menino aqueceu. Depois desceu e andou naquela casa de uma parte à outra e tornou a subir e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Agora preste atenção aqui. Se Eliseu era o portador da palavra, Eliseu era o profeta, certo? Hoje, o profeta na sua casa, a profeta na sua casa é você. A portadora da palavra na sua casa é você. A gente acha que vai orar uma vez e, de repente, tudo vai ficar resolvido. Amados, na primeira vez que a gente ora, Deus ouve. E Deus responde. Porque a Bíblia diz que tudo que nós pedimos segundo a vontade dele, ele nos ouve. Mas isso não significa que você pode soltar a intercessão, abandonar a intercessão. Eliseu, ele ora, depois ele ora em cima do menino, depois ele desce, ele anda para um lado e para o outro. Eu acredito que ele está orando. Depois ele sobe de novo e ora de novo. E ele não solta aquela criança, ele não abre a porta que ele fechou atrás dele até a criança ressuscitar. Amados, eu declaro hoje na sua vida, tem coisas que você tem que fechar a porta atrás de você. E você tem que começar a orar por assuntos que Deus já te prometeu, que Deus quer fazer, mas Deus quer a nossa cooperação. Deus quer que a gente interceda, que a gente estabeleça a vontade do céu na terra. Jesus disse, quando você orar, minha filha, ore para que a vontade de Deus seja feita na terra, assim como ela é no céu. Ou seja, Deus tem uma vontade, Deus quer fazer, Deus não queria esse menino morto, não foi Deus que matou o menino. Não foi Deus, queridas. Deus queria um menino vivo. Deus tinha uma promessa para essa criança, Deus tinha uma promessa para essa família, mas precisava um intercessor, precisava uma boca de Deus, alguém que soprasse o fôlego de vida. A Bíblia diz que a palavra de Deus é espírito e é vida. Toda vez que a gente fala a palavra, a gente está declarando vida e está mudando circunstância ao nosso redor. Mas, Vanessa, eu não estou vendo mudança nenhuma. Calma. Era Eliseu aqui. Você sabia que Eliseu fez 2 vezes mais milagres do que Elias? Gente, era Eliseu orando, e Eliseu não ficou afobado assim não, porque ele sabia que estava sendo ouvido. Sabe, quando eu oro mais uma vez um assunto, eu clamo ao Senhor e eu busco, eu profetizo, mas eu sei que Deus está me ouvindo, eu me animo para orar de novo, eu não desisto. Deus está me ouvindo, vai acontecer. Eu só preciso continuar regando o meu milagre, declarando a palavra, confessando a palavra, profetizando a palavra. Ele ora, depois ele sente uma direção de Deus de colocar as mãos sobre o menino, como fosse uma respiração boca a boca. Mas não era, porque eu acho que nem se sabia disso nessa época, mas Deus orienta ele, e ele vai, e depois ele sai, e ele volta, e ele mantém a porta fechada atrás dele, até que ele vê a resposta. Orar até que se manifeste. Regar com ações de graça, até que aconteça. Porque nós somos hoje a portadora da palavra de Deus para a nossa casa. Nós somos as profetas de Deus para a nossa casa. E aí, engraçado que o menino, ele espirra 7 vezes e abre o olho. E aí, então, Eliseu abre a porta e chama Geazi. Tem coisa que é a gente sozinha. Você viu quantas vezes essa mulher fez sozinha? Não é incrível? Sozinha ela chamou Eliseu para jantar. Sozinha ela falou com o marido, a proposta foi dela, não foi dos dois, para construir um ambiente divino na casa dela. Sozinha ela recebeu a promessa, sozinha ela foi buscar a ressurreição e vida. E agora, sozinho, Eliseu entra no quarto. Fecha a porta e gera o milagre, gera a ressurreição.
na vida daquela criança, porque se você tem uma promessa, a intenção de Deus é cumprir, ele é fiel para cumprir. Deus é verdadeiro, Deus não é mentiroso. O sonho morre, irmão, o menino morre, mas a promessa não morre, não. Ele ressuscita o sonho para cumprir a promessa. Aleluias. Então ele chama Geazi e dá o menino para a mãe. E entrou ela e se prostrou aos seus pés, e se inclinou à terra e tomou o seu filho e saiu. Aí a gente pensa assim, eita glória, que história maravilhosa, essa mulher é demais, meu Deus. Acabou, né? Acabou as provas na vida dessa mulher, acabou. Não, não acabou. Se você for para Reis, 2 Reis, capítulo 8, ela aparece de novo na Bíblia. E o que acontece é o seguinte, verso 1, acompanhe comigo. E falou Eliseu àquela mulher, cujo filho ele ressuscitara. Ou seja, ele continuava vindo, ela continuava dando espaço para a palavra de Deus na vida dela, na casa dela, para a presença da unção do Espírito na vida dela, na casa dela. E aí, um desses momentos de comunhão, ele traz uma palavra para ela. Ele diz, levanta-te e vai, tu e tua família, e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá à terra por 7 anos. Amados, porque ela tinha um lugar na vida dela, para a palavra e para a unção do Espírito, ela foi guiada com algo que poucas pessoas sabiam. Você sabia que Deus quer falar com você coisas sobre o seu futuro, sobre os seus filhos, sobre a sua vida, em particular, que ninguém sabe, nem você pode saber. Quem poderia saber dessa fome? Quem poderia anunciar isso, se não Deus, e avisar ela? Mude-se. Deixa tudo aí e vai peregrinar, porque aqui não é lugar para você, porque vai ter escassez. E você é uma mulher guiada, você é uma mulher de intimidade comigo. Então você vai peregrinar, é o melhor. Ah, mas a situação não era boa, mas o melhor de Deus naquela fase era peregrinar. E para mim isso é outra lição. Mesmo uma mulher de Deus, com a história de Deus, entregue a Deus, sabe, rendida a Deus, amando a Deus, uma mulher de fé, mesmo assim passa por situação difícil, passa por problema. E nesse caso aqui, não era culpa, nenhum dos dois casos foi culpa dela, mas nesse caso aqui específico, a situação veio sobre toda a terra. Não era só sobre a casa dela, era uma situação que vinha sobre toda a terra. E Deus trouxe, por uma direção do Espírito Santo, um escape para ela e para a família. E aí eu quero trazer para você aqui, Jeremias 33:3, que diz, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus tem coisas grandes e firmes para anunciar a nossa vida que a gente não sabe, mas Ele quer falar. E o que é que Ele diz para a gente? Ore, minha filha. Ore, clama a mim. Ore, porque eu vou te falar coisas que você não sabe, que você precisa saber para tomar decisões acertadas. E o que ela faz? Ela obedece. Verso 2 aí, já estamos quase terminando. E levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus, porque foi ela com a sua família e peregrinou na terra dos filisteus 7 anos. E sucedeu que, ao fim dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus. E o que ela foi fazer, irmãs? Clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Eita, mulher! Essa é forte, viu? Ela voltou e, de novo, sozinha. Desta vez, provavelmente, o marido tinha morrido, porque quando é devolvida as terras a ela, só está ela e o filho. Mas ela, mais uma vez, ela não se amedronta, ela não se encolhe, ela não vai chorar, ela vai lá atrás do que é dela e vai clamar. Porque uma mulher de fé é também uma mulher de atitude. E a primeira atitude que Deus espera de nós, irmãs, não é falar com alguém, é orar. Não é pedir nossos direitos, isso a gente faz tudo depois. Mas a primeira atitude é clamar, é orar. Aleluias. Verso
O verso 3. Ora, o rei falava com Geazi. Lembra de Geazi, o assistente de Eliseu? O rei falava com Geazi, o servo do homem de Deus. Nesse momento, nessa hora que ela ia falar com o rei, Deus faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Deus, ele mexe, ele move as situações da nossa vida, até as situações que parecem ruins. Mas Deus move para cooperar para o nosso bem, para o propósito que ele tem na nossa vida. E a mulher estava ali naquela situação horrível. Provavelmente as terras delas foram tomadas de alguma forma. Porque ela tem que reclamar, ela tem que pedir pelas terras. Mas aí Deus pega e traz Geazi para aquele dia, naquela hora, onde a mulher estaria clamando pelas terras. E Geazi estava fazendo o quê com o rei? Estava contando as obras de Eliseu. E sucedeu que, contando ele ao rei como ressuscitara um morto, eis que a mulher, cujo filho ressuscitara, clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Veja bem, Geazi estava conversando com o rei e contando os testemunhos da vida de Eliseu. E aí ela chega para a audiência. E aí Geazi diz: ei, rei, esta é a mulher, esta é a que o filho Eliseu ressuscitou. E o rei pergunta à mulher, verso 6. E ela lhe conta tudo. Então o rei deu a um Então o rei lhe deu um oficial dizendo: faz-lhe restituir tudo quanto era seu e todas as rendas das terras, desde o dia em que deixou a terra até agora, tudo o que era seu e todas as rendas da terra que ela não cultivou, desde o dia que ela saiu da terra até agora. Agora, eu pergunto a você, como é que pode ter renda a terra se estava tendo fome? Agora, eu estava lendo esse texto essa tarde, amados, e o Senhor falou para mim, o rei dos reis, nesse caso aqui foi um rei da terra, mas o rei dos reis é o único que pode restituir anos, sabe por quê? Porque ele tem renda suficiente para isso. O rei podia restituir a mulher a colheita de todos os anos, porque o rei tem estoque. A terra passava fome. Como é que o rei ia restituir a colheita dos anos que passaram, irmã? Porque o rei tem estoque, porque o rei tem riqueza, porque o rei tem posse. Então, ele devolve para ela a terra e devolve para ela todas as rendas, desde o dia em que ela deixou a terra, dos 7 anos de renda que ela perdeu. E o que é que isso significa para mim e para você, queridas? Isso significa que o nosso rei, o nosso juiz, o juiz de toda a terra, o Deus de toda a terra, o nosso Pai, ele é poderoso para restituir nas nossas vidas os anos perdidos. Isso está escrito, está escrito. Eu restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, pela lacusta e pelo pulgão e pela lagarta. É uma promessa do Senhor. Na palavra dele, restituição de anos. Amada, só Deus pode restituir anos. Mas nós temos um exemplo aqui na Bíblia, como é que um rei restitui anos. Toda a renda que ela devia receber, 7 anos que ela não cultivou, ela não trabalhou, ela só peregrinou obedecendo a palavra. Ela só obedeceu a Deus. Toda a renda foi restituída a ela em um dia só. Esse é o poder de Deus na sua vida. Esse é o poder de Deus na minha vida. Todos os anos roubados e consumidos pela fome, consumidos pela escassez, Deus restituiu. E essa é a palavra que eu quero trazer para você hoje, minha irmã. O nosso Deus é poderoso. Ele é poderoso para restituir na sua vida tudo que foi roubado. É um sonho que foi roubado, ele ressuscita sonhos. É uma promessa que parece que não está se cumprindo, ele traz a vida.
Amadas, nosso Deus ressuscita mortos, não tem impossível para Deus. O Senhor nos chama hoje, nós somos sunamitas, nós somos mulheres apaixonadas, nós estamos aqui porque amamos o Senhor, nós podemos estar fazendo um monte de coisa hoje, mas estamos aqui porque amamos a Deus, amamos a palavra, amamos a presença de Deus, nós amamos o Espírito de Deus e nós damos lugar na nossa vida, mas a partir de hoje, nós vamos dar mais lugar ainda, não é só na nossa vida não, Deus nos chama para dar lugar na nossa casa. Nós vamos ser profetas de Deus na nossa casa. Nós vamos ser arautos de Deus. Nós vamos declarar as promessas, as palavras de Deus na nossa vida, porque é a restituição de Deus para nós. Assim como na vida da Sunamita, que ele restituiu os sonhos, ele restituiu a vida, a saúde da criança, né? Deus restitui saúde, queridas. Deus restitui vida. Ele restituiu as posses. Deus restitui posses. Então, Deus restitui sonhos, Deus restitui vida, Deus restitui posses, Deus restitui saúde. Esse é o nosso Deus. E o que é que eu preciso fazer, Vanessa? Só me vem um versículo que eu amo, me vem ao coração agora para a gente fechar essa palavra. Porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei, poloei a salvo, porque conhece o meu nome. O que é que ela fez, irmãs? Ela só fez uma coisa, ela amou a presença de Deus e a palavra e obedeceu quando Deus mandou. Ela obedeceu. Ela creu com todo o coração no que Deus tinha dito a ela. E não desistiu de nenhuma das promessas de Deus para a vida dela. E Deus restituiu sonhos, vida, saúde e bens para essa mulher. E Deus não faz acepção de pessoas e fará o mesmo comigo e com você. Amém? Esta é a palavra de Deus para nós hoje.